Olá, aluno! Eu sou o professor Teniel e começamos aqui os nossos vídeos. O objetivo de aprendizagem são conhecer a importância do planejamento tributário e sua eficácia como sistema de economia tributária para as empresas. Também discernir as diferenças entre elisão fiscal e evasão fiscal. E ainda entender os limites que são impostos ao planejamento contábil na vida das empresas. Vamos lá? Pois bem, o planejamento tributário é de suma importância para toda organização, porque tributo implica em custo. E no Brasil, o tributo é um custo muito alto. A carga tributária é altíssima e representa grande impacto na vida das empresas. Por isso é importante nós conhecermos quais são as formas legais para fazermos um bom planejamento que redunde em redução de tributo para a empresa, que significa em muitos casos até a própria sobrevivência dela. Pois bem, o planejamento tributário busca, em primeira análise, conhecer a empresa através de suas práticas contábeis, suas práticas gerenciais, sua área de atuação e, em conformidade com as leis vigentes, estabelecer uma possibilidade de economia tributária. Esse conceito muito importante se chama elisão fiscal. O que é elisão fiscal? É eu conhecer o ambiente em que a empresa está inserido, as suas práticas e, de acordo com a legislação vigente do Brasil, identificar possibilidades, mecanismos que possam reduzir de forma legal, de forma não criminal, os tributos que a empresa paga. Tudo isso antes da ocorrência do fato gerador. Porque uma vez ocorrido o fato gerador, não tem mais possibilidade de fazer um planejamento, de fazer uma elisão fiscal. Então é muito importante conhecer esse ponto. A elisão fiscal se dá antes da ocorrência do fato gerador. Em sentido oposto, nós temos a evasão fiscal. Essa é a modificação do tributo, a redução dele, depois da ocorrência do fato gerador. Isso é ilegal e constitui uma prática muitas vezes criminosa que pode sujeitar tanto o contador quanto os sócios da empresa a um processo criminal. Evasão fiscal, aquela redução tributária feita após a ocorrência do fato gerador, implica em sonegação. E sonegação, em algumas situações, pode ser tipificada como crime contra a ordem tributária, sujeita às penalidades da lei. Pois bem, o contabilista exerce papel primordial no sistema de planejar os tributos da empresa, não apenas conhecendo a legislação, não apenas conhecendo contabilidade, mas também conhecendo a empresa. O mais importante de qualquer coisa é conhecer a empresa. A forma de agir da empresa é que vai determinar se ela pode pagar mais ou menos tributo. Lembrando que a forma de planejar tributariamente os tributos da empresa significa identificar duas possibilidades viáveis, legais, que reduzem uma delas em menor carga tributária. Né? Além do campo meramente contábil e gerencial de redução de tributos, eu também tenho os processos administrativos e fiscais. Eu posso fazer consultas ao fisco, posso fazer consultas à autoridade fiscalizadora para corretamente determinar qual a forma de tributar da empresa nesse universo enorme de tributos na esfera municipal, estadual e principalmente federal. Pois bem, restrições ao planejamento tributário. Se de um lado eu tenho um contribuinte buscando, por meios legais, pagar menos imposto, na via oposta eu tenho o fisco cada vez preocupado em arrecadar mais. Esse embate será constante. De um lado, quem paga imposto querendo pagar menos. Do outro lado, o fisco querendo arrecadar mais. Obviamente, dentro da legalidade que a lei estabelece. Nesse contexto, foi criada a Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001, que foi chamada de Norma Anti-Elisão Fiscal. Nessa lei, foram estabelecidos quais são os limites em que eu posso fazer um planejamento tributário eficaz. O que ultrapassar os limites constitui uma infração, constitui uma evasão fiscal. Vamos lá. O que diz o artigo 116, no parágrafo único desta lei? A autoridade administrativa, o fisco, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos na lei ordinária. O que quer dizer isso?
O fisco faz o exame do ato praticado com a intenção de deduzir o tributo e, se houver algum aspecto desse ato, desse planejamento, desse projeto, que ultrapasse os limites da lei anti-elisão, será considerado o quê? Fraude à tributação. Será desconsiderado esse planejamento tributário. Daí a importância do contabilista, do profissional, estar preparado, atualizado para implementar processos que reduzem tributos, mas de acordo com as possibilidades que a lei oferece. Quais são os limitadores que enfrentamos ao elaborar um planejamento tributário? Abuso de direito ou de forma. Ora, eu estabeleço uma relação comercial entre duas empresas em que há uma multa que é abusiva, totalmente fora dos padrões comerciais. Isso é um abuso de forma. Se houver a intenção de economia tributária nesse aspecto, o fisco poderá desconsiderar por abuso de forma. Simulação ou dissimulação. Pretender conferir uma situação que de fato não existiu. O fisco também desconsidera o planejamento feito sob esses moldes. Fraudes à lei. Esse é o mais fácil. Se eu infringir algum aspecto da lei, por si só, esse planejamento é ineficaz. E ainda a falta de propósito negocial. Vou transferir a minha operação de uma cidade para outra, ou vou dividi-la. Qual que é o interesse nesse propósito, nessa operação? Existe um propósito de mercado e vou obter melhorias? Todo planejamento deve ser focado em cima da construção de um propósito negocial para que a redução do tributo seja considerada eficaz e de acordo com o que a lei estabelece. Pois bem, vimos então que o planejamento tributário é de suma importância para a empresa. Quem deve realizá-lo? Profissionais capacitados, em dia com a contabilidade, em dia com a legislação, observando que a lei no Brasil ela está em constante modificação. Existe a nossa hierarquia das leis e uma vez emitida uma lei tributária, existe uma série de normas complementares que vão dando o quê? Formas de atuação da lei, conformação da lei. Isso é importante estarmos antenados para observar o planejamento construído sobre uma legalidade, sobre os aspectos que a lei permite que eu possa fazer. Porque qualquer deslize, mesmo que não intencional, pode caracterizar uma sonegação e sujeitar a empresa e mesmo o contabilista às sanções que a lei estabelece. Vimos então a importância do planejamento tributário e a sua real implementação como necessária à sobrevivência das empresas. Então é sempre importante estarmos nos reciclando e observando o seguinte: o planejamento feito para uma empresa necessariamente não se adequa a uma outra empresa. Então o profissional tem que estar se reinventando, se atualizando cada vez mais para oferecer ao seu mercado de clientes opções sadias, legais, que redundem em economia tributária. Espero você ter compreendido esse recado e nos encontramos no próximo vídeo.